começando aqui a minha bagunça, né? Porque eu dou graças a Deus, porque eu estou organizando a sua participação. Estão chegando, graças a Deus. Seja bem-vindo mais uma vez. É uma honra estar com você, uma honra estar na sua casa, viu? Hoje o Vida e Saúde está falando sobre doenças estomacais, aqui com o nosso queridíssimo Dr. Jefferson Calil, médico cirurgião gastrointestinal e também cirurgião oncológico, né? Do aparelho digestivo, viu, gente? Está aqui respondendo brilhantemente todas as nossas perguntas aqui. Doutor, quando a gente colocou assim o assunto é doenças estomacais e que o senhor estaria aqui, nós fomos às ruas para ver, será que o povo tem dúvidas sobre o tema de hoje? Como essa pergunta que a gente vai soltar agora. Eu encontrei a fisioterapeuta Ana Cristina que está com uma dúvida. Diz aí, Ana. Doutor, como que eu sei que eu estou com problema no estômago e não no intestino? E aí, doutor, como diferenciar se é problema de estômago ou intestino? Muito boa pergunta dela. É muito comum os pacientes falam, doutor, eu estou com um problema aqui e a gente tem que dividir, né? A gente divide digestivo alto e digestivo baixo. Tá. Geralmente o digestivo alto, ele tem alguns sintomas-chave. Então, cheguei nesse sintoma, eu sei que é alto, cheguei no outro sintoma, eu sei que é baixo. Tem a ver a temporalidade da comida. Então, se a pessoa acabou de comer, a comida caiu, já deu o sintoma, é alto. Não deu tempo de ser baixo. Né? Tem a síndrome do dumping, então, mas é sintoma alto. Então, basicamente, são os sintomas-chave, por isso que a gente divide. Então, o paciente fala, eu tenho pirose reto-external, queimação no meio do peito, senti o alimento voltar para cima, sinto a comida travar, sinto queimação no estômago, ou dor, ou desconforto na região do estômago, sinto que a comida não desce, fica parada, sensação de estufamento. São todos sintomas digestivos altos. Né? Então, a gente já volta a investigação para a parte alta. Aí, em contrapartida, o paciente fala assim, não, eu sinto cólica, eu sinto dores pelo abdômen todo, que estão relacionadas, preciso ir no banheiro, fazer cocô, ou muda a consistência das fezes, aquilo que não. Então, com isso a gente já consegue dividir se o problema é digestivo alto ou baixo. É bem comum nisso na consulta, nós fazemos essa diferenciação até para o pensamento e investigação. Entendi. É uma pergunta interessante, mas pelos sintomas a gente consegue fazer isso. Mais uma pergunta, que o povo tem voz, o povo tem vez aqui no Vida de Saúde, vamos lá. A dona Lisete também quer fazer uma pergunta. Qual é a pergunta, dona Lisete? Azia frequente dá problema no estômago? E aí, doutor, vou recapitulando um pouquinho. Azia frequente é um sério problema no estômago? Então, azia, eu falo que a frequência ela é importante. Esporadicamente é como se fosse correr uma maratona. Entendi. Então eu corri uma maratona e fiquei com dor na perna no dia seguinte. Normal. Isso não é um problema, né? Isso é porque forçou. É circunstancial, né? Exatamente. Teve uma causa. Exato. Agora, eu tenho uma dor ou um desconforto ou um sintoma que ele é frequente, ele se repete. O que nós consideramos de doença? 2, 3 vezes por semana, pelo menos. Entendi. Então, eu sinto uma vez por mês, uma vez a cada 3 meses, quando eu exagero. Não caracteriza doença. Não, eu sinto quase todos os dias, um dia sim, um dia não. Entendi. Isso caracteriza uma doença. A repetição, né? A repetição, exatamente. E a partir disso, a gente vai destrinchar essa doença. Qual é a doença? Ela é refluxo, ela é dispepsia? Entendi. Qual é a causa dela? Ela tem lesões associadas? Então, quando a gente fala tem problema, tem. É uma doença, né? Que merece uma investigação. Então, esse seria o problema. Agora, se é uma doença que às vezes não tem machucado, é uma doença leve, não tem um problema, não é um problema sério, né? É um problema tranquilo. Mas, assim, problema a gente caracteriza com doença, né? Ou não. Seria essa diferenciação. A gente está recebendo muitos elogios aí pelas nossas redes sociais, as pessoas estão ligando para cá, doutor. Muitos elogios. A Márcia Furtado, que está acompanhando a gente pelas redes sociais, ela está perguntando que tipo de alimentos eu tenho que evitar, né, para justamente para ter gastrite, não ter gastrite, enfim. O que eu tenho que evitar? Perfeito. Na dispepsia, a lista da doença do refluxo ela é bem grande. Né? Aquilo que nós falamos, a forma como comer muito, gaseificados, comer rápido, aquelas coisas todas da forma como come. Na dispepsia é um pouquinho mais simples. Né? Basicamente são quatro itens, né, que realmente interferem nos sintomas do paciente e lesões no estômago. Então, para a dispepsia são as bebidas gaseificadas. Por quê? As bebidas gaseificadas, o gás, ele estimula a produção de ácido no estômago. Então, o gás por si só... mais do que realmente precisa. Mais do que precisa. Então, o gás por si só, ele já tem esse efeito. Então, mesmo água com gás, estimula a produção de ácido no estômago.
Segunda classe de alimentos, os condimentados, aquilo que nós falamos. Pimentas, Pimentas, gengibre. cebola, gengibre, eles são agressores da mucosa, né? A terceira classe de alimentos são os alimentos gordurosos, as frituras. Por quê? É um alimento de difícil digestão. Entendi. Então o estômago ele Para aumenta, quebrar aquela molécula é triste, né? ele aumenta a produção de ácido para tentar fazer a digestão daquilo. Além de dar um retardo no esvaziamento gástrico. O que é isso? O alimento fica mais tempo parado no estômago. Para o estômago tentando fazer aquela digestão, começar aquela digestão para pôr para baixo. Então aumenta ácido, aumenta o tempo no estômago. Entendi. E por fim, a cerveja e o vinho. Entendi. Agora, tem aquelas pessoas, não sei se é, se eu for da dispepsia, enfim, só para definir o que é para quem está em casa, doutor, assim. Dispepsia é um nome bonito para má digestão. Então, má digestão, dispepsia, Má então já digestão. sei, má digestão. Aí tem aquela sensação de náusea, de vômito. De onde surge isso, doutor? Perfeito. Esses são os sintomas de dispepsia, de má digestão. Então, quando o paciente vem, ele fala assim, doutor, sinto dor no estômago. Pode ser, o mais comum é queimação, não é obrigatório. Ok. Sinto pontada, sinto desconforto, às vezes ele não caracteriza nem dor, mas ele sente um desconforto aqui na região do estômago. Então esse é o primeiro, o desconforto. O segundo, o empachamento pós-prandial. O que é isso? É aquela sensação de estufamento. Comeu e tá comeu demais. A gente brinca que está conversando com a comida, né? A É. comida está parada, a gente fica lembrando. Ok. Então, ou estufamento, ou aquela sensação de peso, e também acompanhado de náuseas. O paciente pode falar, olha, aquelas vontades às vezes de vomitar, parece que a coisa fica parada, não chega a ser um refluxo, mas a comida não desce, fica parada. Pode dar a sensação de saciedade precoce. Então a pessoa está acostumada a comer um prato, aí ela come 2 garfadas e fala, já não desce mais. Entendi. Isso também é um sintoma de má digestão. E por que a pessoa vomita? O vômito tem 2 mecanismos. Tem um mecanismo central, por alguma doença neurológica, algum estímulo central que vai estimular o reflexo do vômito, mesmo que ela não tenha nada, ou por irritação do trato digestivo, seja do esôfago, do estômago, é uma forma de defesa. Ele contrai e inverte o fluxo para tirar, para jogar para fora. Como para baixo tem o intestino, tem uma longa caminhada, então ele joga para o mais fácil. Ele dá uma contraída. Olha só. O mais fácil é sair por cima. Doutora, às vezes tem muita gente que reclama por ser as pessoas, as crianças, adolescentes, enfim, vão fazer uma viagem no carro, no ônibus, enfim, então lá a pessoa já não está se sentindo bem, tem que abrir a janelinha, porque ou tem aquelas bolsinhas no avião também, ou seja, isso o que é? É o movimento, é o barulho, que está comendo e está se movimentando, Exato. o que é? Essa doença tem um nome, ela chama cinetose, é a doença relacionada ao movimento. É uma doença que é do labirinto. Na verdade, apesar dela se manifestar No estômago? no estômago, muitos pacientes têm tonturas e falam, nossa, me dá uma vontade de vomitar junto, porque o labirinto ele é interligado no centro do vômito. Então, quando dá tontura, a cinetose é interessante. O equilíbrio nosso ele é dado pelos labirintos, um de cada lado, pela nossa postura e pela nossa visão. Muitas vezes, no carro, no ônibus, a pessoa perde a visão, ela está ali dentro, ela está distraída, então ela não tem, o labirinto está sentindo o movimento, mas a visão está vendo outra coisa. Entendi. Uma dissociação. E ela tem um labirinto mais sensível. Então é a cinetose, a pessoa chega até a vomitar. Olha só, agora a gente entende o porquê. Não é porque também está movimentando, se alimentando, assim, até comendo aquela bobaginha lá, não é? Não, e muitas vezes a pessoa não tem nenhum sintoma digestivo. Essa pessoa que vomita que tem a cinetose, a doença do movimento, pode não ter nenhum sintoma digestivo. É o labirinto. Olha só, gente. Assim, temos a Paula, né? A Paula que está acompanhando pelas redes sociais, ela está perguntando o que é bom para tratar o refluxo. Paula, boa noite. Obrigado pela pergunta, uma excelente pergunta. Por quê? O refluxo, ele é uma doença crônica. Ela não tem uma cura. É um problema mecânico. Comeu errado, vai ter refluxo. Então, assim, eu brinco que a cura do refluxo é a mudança dos hábitos. Essa é a cura. Que, na verdade, não existe uma cura, né? Comeu errado, distendeu o estômago, comeu muita fritura, comeu rápido, comeu muito, tomou líquido junto, vai voltar tudo para cima. Comeu chocolate, café, que são substâncias que relaxam essa válvula, vai ter refluxo. Então isso não tem a ver necessariamente com a doença. A doença é caracterizada pela frequência dos sintomas e por lesões no esôfago. Mas assim, comeu errado vai ter refluxo. Ou seja, então olha, eu estou prestando atenção demais aqui, viu, gente? Eu quero aprender demais, assim. Ou seja, o que relaxa então essa válvula
do esôfago até o estômago, o que é? Café? Café, chocolate, chá verde, chá preto, erva mate, todos os estimulantes. Eles têm uma substância chamada metilxantina, que é derivado da cafeína, que ela faz esse relaxamento da musculatura. Do esôfago? Do esôfago. Aí logo depois vem o estômago, então se relaxa, abre, o que está lá embaixo pode voltar. Aí a gente entende por quê. Então, cuidado, diminuir a quantidade, né? Ou café, evitar. Exatamente. Porque vai relaxar essa válvula e vai dar refluxo. Então, você fala assim, qual é a melhor forma de eu evitar? Evitando esses alimentos que relaxam a válvula, evitando a distensão do estômago, tendo bons hábitos, né? Mais um povo pergunta aqui para a gente esclarecer aqui no Vida e Saúde. Encontrei o Rafael, que também está com uma dúvida. Diz aí, Rafael. Doutor, eu precisei estudar muito esses dias e eu fiquei com uma dor de estômago muito forte. Isso pode ser gastrite? Ai, doutora, você já pensou, tem um lado emocional também, a pessoa, aquela pressão da prova, do exame, do vestibular, enfim, tem aquela situação, aquela carga emocional, isso influencia também no estômago, doutor? Perfeito, influencia. Na dispepsia, quando nós falamos da má digestão. Que é a má digestão. Quando vem um paciente com dispepsia, a gente vai falar do Rafael, que é o caso dele, nós dividimos. Existem dois grupos de pacientes com dispepsia. O que tem uma doença orgânica, que justifica essa dispepsia, e o que tem uma doença funcional. O Rafael vai estar na funcional, a gente vai falar por quê. A orgânica, eu acho uma causa que justifica esses sintomas. Então, uma pedra na vesícula pode simular sintomas de dispepsia, de má digestão. Um H. pylori, que é a bactéria que dá no estômago, pode aumentar. Aquela resistente que não... O estômago destrói todas as outras, menos esta. Ô, safadinha. Essa bactéria. Úlceras no estômago, erosões, que são machucados, dão sintomas de má digestão, de dispepsia. Então, nós voltamos o tratamento para essa causa específica e os sintomas melhoram. Então, esse é o paciente que tem uma dispepsia, uma má digestão de causa orgânica. No outro grupo de pacientes que tem dispepsia, nós chamamos de funcional. Aí que vai entrar o caso do Rafael. O que é o funcional? É quando nós não temos uma causa específica. Então, o paciente vai fazer uma endoscopia e ter uma gastrite. O que é a gastrite? É muito comum os pacientes chegarem e falarem assim, doutor, tenho gastrite. Realmente, de fato, pode ter uma gastrite, mas existe essa confusão entre dispepsia e gastrite. A gastrite é um diagnóstico da endoscopia. O que acontece? A endoscopia é uma câmera que entra, olha o estômago e vê o estômago vermelho. Quando ele vê esse vermelhinho, ele chama isso de gastrite. Tudo que termina em it, inflamação. Claro. Gastros, estômago, então uma inflamação do estômago. Que muitas vezes essa gastrite pode não dar sintoma nenhum. Tem significado patológico, significado de doença nenhuma. Se nós, por exemplo, pegarmos 10 pessoas na rua que nunca sentiram nada, dor de estômago, nada, azia, náusea, nunca tiveram nada, e nós fizermos uma endoscopia, nós vamos achar gastrite nelas. Quer dizer, o vermelhinho do estômago. Isso não necessariamente é doença. Entendi. Doença é a dispepsia, que é a má digestão. Nesse grupo do funcional, então tem dois componentes. Eu brinco com os pacientes que a doença na dispepsia funcional, ela não está aqui, ela está aqui em cima. Entendi. Ela está na alimentação, aquilo que nós falamos, daqueles 4 itens, e no emocional. Então, o emocional, ele sensibiliza o estômago. Então, no estresse, tudo, aumenta a produção de ácido e o estômago fica mais sensível. Então, dá dor de estômago, que seria a gastrite nervosa, que o termo que a gente usa seria dispepsia funcional. Agora, doutor Jefferson, assim, você falou assim que de repente tem uma questão emocional, enfim, mas assim, tem gente que está tão concentrado no trabalho, começou a trabalhar de manhã e está tão concentrado, de repente passa a hora do almoço e está lá concentrado, não sente fome, não sente... Ou seja, porque está concentrado, a cabeça está focada numa resolução de problema, assim, numa reunião, etc., e deixa de se alimentar. Esse período longo aí, né, vai ter consequência na frente ou não? Tem. Se é momentâneo, não, circunstancial. Pontual não teria problema, mas o habitual, sim. Tem alguns problemas. Que é toda a parte do estômago, quando nós estamos dando alimento para ele está funcionando sempre. Então, as contrações, a produção de ácido, ela é rítmica, ela mantém um padrão. Quando nós ficamos de jejum muito tempo, muda. O estômago para, o intestino para, a produção de ácido para, tem algumas produções no jejum, tem alguns escapezinhos, mas quando é liberado ele é muito maior
Então, isso não é fisiológico. O fisiológico é estar sempre tendo alguma coisinha, sempre funcionando, Entendi. o ácido mantendo o basalzinho dele. Se a gente ficar muito tempo, tem uma carga muito grande de ácido quando vai comer. O doutor Jefferson, assim, existe assim da liga, exercício físico e proteção do estômago, enfim, doutor? O exercício físico, ele é um bom hábito de vida. Então, ele ajuda a controlar o peso, ele dá bem-estar, ele ajuda a controlar o estresse, a ansiedade, que são gatilhos para a doença do estômago. Melhora a circulação. O estômago, ele é um órgão muito vascularizado. E esse muco depende desse sangue. Existem até algumas úlceras que a gente fala que são úlceras de estresse. O que é isso? Não vai sangue suficiente para o estômago, por alguma doença, por algum motivo, essa mucosa não produz muco e o ácido vai destruindo, chega até a perfurar o estômago, alguns casos mais extremos. Eu citei várias vezes, chamei danadinha essa bactéria aí, o H. pylori, o que é, doutor? A Helicobacter pylori, ela tem chama Helicobacter, a gente só fala H. pylori, é mais fácil, né? Tá. O Helicobacter tem essa formação helicoidal. Pylori, porque ela fica na região do piloro. Pyloro, né? Exatamente. E ela fica ali, ela vem, se aloja ali e fica irritando essa região que produz a gastrina. É como aquela pessoa chata que a gente quer que fique longe da gente, fica lá chata, irritando, né? Exato. E a bactéria, ela fica irritando. A bactéria, ela tem alguns problemas. Alguns pacientes têm infecção por H. pylori e não tem alteração nenhuma. Algumas vezes tem sintomas, pode ser sintomático, que algumas vezes 80% melhora só de matar a bactéria. Entendi. Os extremos da infecção pelo Helicobacter pylori, o que são? A úlcera com sangramento, perfuração, obstrução por conta da cicatriz e até câncer de estômago. O H. pylori é fator de risco para câncer de estômago. E é comum a doença, doutor? Muito comum, muito comum. Nós pegamos a bactéria por alimentos, água contaminada. É a mesma coisa que uma virose. A gente pega pelas fezes. Alguém que tem, a bactéria sai nas fezes, está contaminado e a pessoa ingere. Tem até trabalhos que mostram que está na saliva. Então, uma pessoa que tem a H. pylori tem a bactéria na saliva. Frutas mal lavadas, enfim, mas... Frutas, alimentos... De onde é que vem? Então, fruta, alimento, o que mais? Água, até mesmo da saliva tem relatos que pode passar. É comum, muita gente tem e não sabe comum. que não tem. Muita gente não sabe. Muita gente não sabe. E dentro da dispepsia, eu diria assim que 30% tem tranquilamente. Entendi. Tranquilamente. Da população em geral. Dos que têm sintomas de dor de estômago. Entendi. Agora, uma vez que fez o tratamento, elimina para sempre ou pode voltar? Pode voltar. Então, assim, uma coisa interessante do tratamento, faz o tratamento com antibiótico e a gente sempre confirma que matou a bactéria. Por mais que o paciente não seja muito sintomático. Por quê? Porque ele é fator de risco para câncer de estômago. Como é que se confirma? Faz outro? Tem vários testes. Pode ser a própria endoscopia, pode ser teste respiratório e pode ser por dosagem no sangue. A dosagem no sangue e teste respiratório são testes que nós não temos tão disponíveis. Entendi. E geralmente os pacientes têm lesão no estômago, então a gente faz o second look, faz uma outra endoscopia para ver se cicatrizou e já aproveita e vê se matou a bactéria. Eu tive a H. pylori, eu tive, eu fiz aquela endoscopia, tive lá, tomei aquele remédio. É uma caixa de remédio. Uma caixa de remédio. É muita coisa. E tem... Toma certinho, antibiótico. Tomar certinho, etc, por um bom período assim. Eu não lembro que eu tenha feito o retorno no sentido assim, será que acabou ou será que ela está lá ainda? Venci, ganhei. Por que nós fazemos? A taxa de cura não é 100% com o tratamento padrão. Chega a 90%, mas tem 10% que escapam. Por isso que a gente faz essa olhada. Entendi. E, por exemplo, uma pergunta muito comum. Os pacientes falam assim, doutor, mas eu peguei de alguém que tem a doença, mas em casa só eu tratei. E as outras pessoas? Não existe um consenso para isso. Se a pessoa tem sintomas, tudo, ou tem condições de vir fazer, a gente recomenda que todo mundo faça e trate. Né, na família. Mas isso não é uma obrigatoriedade. Né? Isso não é. E a bactéria, mesmo ela, tem diferentes cepas. O que é? São diferentes tipos. Tem umas mais boazinhas, que só dão sintomas. Aquela chatinha, mais ou menos. E tem as mais agressivas que levam até linfoma no estômago. Entendi. Tem linfomas que você mata a bactéria e desaparece o linfoma, o tumor. O tratamento de um câncer é matar a bactéria. Olha, gente, então, a gente brinca, mas é séria a coisa, a situação é muito séria e delicada, viu? Vou chamar um intervalo rapidinho, assim, tem muitas perguntas chegando, a gente quer, assim, vou bombardear aqui o Dr. Jefferson com tantas perguntas que estão chegando, porque a gente quer responder, que a gente quer dar voz a você que está nos acompanhando. Mas dá tempo ainda de você encaminhar a sua pergunta, viu? De volta já só para você.